Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos bastante cheios de saúde. Na nossa videoaula de hoje, nós daremos continuidade ao conteúdo que estávamos abordando, a respeito da ciência e também da maneira como as informações científicas chegam até nós. Vocês se lembram que na aula anterior eu tinha deixado duas perguntas para reflexão com vocês? A primeira pergunta é: vocês acham que algum dia será possível colonizarmos ou viajarmos, por exemplo, de férias, para outros planetas? A segunda pergunta era: você acha que um dia a tecnologia, por avançada que seja, conseguirá bolar uma máquina para que as pessoas voltem no tempo ou para que elas sejam direcionadas ao futuro? E aí, pensou nessas questões? Conseguiu chegar a um consenso a respeito delas? Bem, hoje nós vamos ver duas opiniões que foram divulgadas em textos científicos e que nos darão um norte mais ou menos nessa direção. Por exemplo, para responder à primeira pergunta, se algum dia haverá alguma chance de colonizarmos outros planetas, nós temos a opinião de um professor de astrofísica do Department College, que é uma das faculdades mais conceituadas lá nos Estados Unidos, chamado Marcelo Gleiser, e ele nos deu sua opinião a respeito disso. Ele diz que colonizar outros planetas é uma questão de apenas dois fatores. Primeiro, tempo. Segundo, dinheiro. Bem, para esse professor, a única coisa que falta para nós conseguirmos levar astronautas até Marte é dinheiro. Ele afirma que em Marte podem existir algumas dificuldades, como por exemplo a alta radiação que é emitida por esse planeta e também a atmosfera do planeta. Mas ele diz que esses problemas não são fundamentais e que eles poderiam ser superados apenas com algumas soluções tecnológicas. Mas essa questão tecnológica, na opinião de Márcio Gleiser, que é esse astrofísico, esse cientista, depende da boa vontade econômica de países ricos, como os Estados Unidos e como a China. Mas Márcio Gleiser afirma, pessoal, que se essa boa vontade política e de investimento monetário for satisfeitas, dentro de pouco tempo, os nossos netos e até mesmo os nossos bisnetos poderão ir passar as férias em Marte ou até em outros planetas. E que nesses planetas poderão ser montadas inclusive colônias de férias, assim como nós já temos aqui no planeta Terra para passarmos as nossas férias. Curioso, não é mesmo? Agora, e com relação à nossa segunda pergunta? Se algum dia os cientistas conseguirão desenvolver uma máquina que nos leve para o futuro ou seja capaz de voltar ao passado. O que vocês acham a respeito disso? Nós temos novamente um texto de divulgação científica, agora feito por um professor de física ou um outro astrofísico chamado Ron Mallett. Bem, o que nos diz Ron Mallett a respeito desse assunto? Ele afirma que encontrou uma maneira de voltar no tempo, ou seja, de retroceder o tempo, regressando ao passado. Bem, mas quem é Ron Mallett? Ron Mallett é um importante professor de física da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. E ele afirma ter encontrado uma equação científica que pode servir de base para conseguir voltar no tempo na realidade. Bem, mas qual é a base, então, dessa equação de Ron Mallett? Bem, ele se apoiou na teoria da relatividade. Lembre-se de que eu pedi que vocês pesquisassem sobre o que é a teoria da relatividade, desenvolvida pelo Einstein. Bom, a teoria da relatividade diz em suma para nós que o tempo acelera e desacelera dependendo da velocidade com que um objeto se move. Correto? Então, para ele, se uma pessoa estivesse conseguindo viajar na velocidade da luz no espaço, o tempo para essa pessoa passaria muito mais devagar do que ele realmente passa quando nós estamos aqui na órbita da Terra. Porém, alguns físicos até concordam com ele em questão da teoria da relatividade,
mas dizem que se uma máquina fosse inventada, ela apenas poderia nos direcionar para o futuro e não regressar ao passado. Ao passo que a maior parte da comunidade científica afirma que a ideia de Ron Mallett é absurda, ou seja, que nunca conseguiremos desenvolver uma máquina capaz de nos regressar ao passado. Muito bem. Bom, agora o fato importante é que seria muito bom, não é? Se nós conseguíssemos desenvolver uma máquina capaz de nos levar de volta ao passado. O que nós conseguiríamos com uma máquina dessa? Bem, talvez pudéssemos repensar algumas atitudes, como o desmatamento das florestas, a poluição do ar, a poluição das águas. Tudo isso poderia ter sido resolvido com atitudes práticas e simples há muitas décadas ou há muitos séculos atrás. Com certeza nós não estaríamos hoje numa situação tão caótica quanto nós nos encontramos. Mas, pessoal, é importante lembrar, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando pelo problema do aquecimento global, devemos nos lembrar de que não é tarde demais para buscar e descobrir ações que restaurem os danos e preservem o meio ambiente que está tão abalado por meio da interferência da ação humana. Correto? Agora, pessoal, com base nessas discussões que nós tivemos e nesses 2 pontos de vista científicos divulgados sobre essas questões, nós desenvolveremos uma atividade que estará disponibilizada para vocês, tanto no Agenda Edu quanto na plataforma Unui. Eu agradeço muito pela sua atenção e até a nossa próxima oportunidade. Obrigado.